pastor Davi Gomes falou desse acampamento, eu tinha vontade de estar aqui com os irmãos, passando esses dias e aprofundando a minha vida espiritual. Eu tenho uma sede, uma sede profunda, eu sou sequiosa, irmãos, da presença de Deus na minha vida. Não digo que tenho alcançado, eu estou abrindo meu coração aqui de par em par, para que os irmãos sintam realmente o que se passa nesse coração, que deve ser um pouco parecido com o seu coração. Aquela vontade tremenda de Deus dominando em tudo. Tem horas que eu fico pensando, meu Deus, por que Deus não me dominou meu gênio aqui um pouco nesse momento? Outra hora é outra coisa. E nesse anseio eu tenho quase que uma atração irresistível para os lugares onde eu sei que Deus estará falando de uma maneira muito especial. E quando o pastor Davi falou comigo, eu comecei a pensar tantos textos na Bíblia, eu tinha tantas coisas que eu já tinha estudado profundamente, já tinha preparado até uma mensagem para uma assembleia de convenção, que me gastei um ano inteiro para preparar aquela mensagem que Deus usou para mim. Mas eu estava em momentos difíceis na minha vida, espiritual inclusive. Eu estava passando por momentos difíceis. Eu tenho um problema chamado ansiedade. Esse problema é um problema que atrapalha muito a minha vida. Dirigindo a União Feminina, uma construção sendo efetuada, e a situação do Brasil financeira tremendo, eu comecei realmente a sentir assim, fiquei pasmada, realmente eu comecei a ficar pasmada, com muita dificuldade mesmo. Estava nesse ponto, quando o pastor Davi começou a perguntar, e eu não disse para ele no telefone, eu digo, realmente eu estou precisando muito de algo que me faça chegar mais perto de Deus e pensar mais perto de Deus. E aconteceu um caso interessante. Primeiro eu me senti na minha realidade. E essa realidade que eu me senti, que muitas vezes me sinto, os irmãos conhecem muito bem, porque está descrito lá no capítulo 37 de Ezequiel, o Vale dos Ossos Secos. Eu estava realmente seca, como osso seco no Nordeste. O texto diz ossos sequíssimos. Mas um osso seco no Nordeste, aquele osso de boi, do gado que morreu, e que secou, e que pegou sol, é seco, que o próprio osso fica rachado, assim, com rachaduras. E quantas vezes a gente se sente assim na nossa vida espiritual? E eu estava dizendo, bem, o Brasil está sequíssimo, em nossa volta tanta sequidão, tantas coisas que estão acontecendo que nos entristecem. E eu também, se eu estou seca, eu tenho que usar essa mensagem. Eu tenho que usar alguma coisa daqui, porque é isso que sou eu. Eu não posso falar nada mais do que eu estou sentindo. E senti que Deus aprovou esse pensamento. Ele vai ser no Vale dos Ossos Secos. E comecei a pensar, a ler tudo quanto era, né, eu não tenho ainda a capacidade, até achei engraçado dizer não tenho ainda, mas não tenho a capacidade de prescrutar o hebraico, mas o que eu posso ler, eu vou lendo e vou me abeberando, e esse texto, então, porque eu gosto de ler o texto assim, em várias traduções, em vários comentários, de cada um tinha uma palavra, e eu estava assim mesmo buscando. Foi quando o pastor Davi Gomes me telefonou e disse, irmã, a irmã vê aí qual é o seu tema, não tinha ainda, mas não tinha mesmo, porque esse tema Deus só me deu hoje, de manhã cedo, quando eu estava em oração. Eu disse, eu vou falar de osso, eu não posso usar o termo osso seco, né? Mas pelo aquilo que Deus colocou no meu coração, e por aquilo que eu fui sentindo, eu pude perceber que nós precisamos pensar num texto que está em Isaías 32:15, que diz, até que se derrame o Espírito. E diz o versículo assim, até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto, então o deserto se tornará em pomar, e o pomar será tido por bosque. Eu estava em oração, e hoje então veio esse pensamento, até que se derrame o Espírito, porque na realidade existe alguma coisa que nós temos que fazer até que se derrame o Espírito, em mim, aquele que está do meu lado e em todos nós, até que se derrame o Espírito. É um tempo determinado, não é indeterminado. A gente não busca uma renovação espiritual, uma plenitude no Espírito
com tempo indeterminado, é com tempo determinado. É quando o Espírito de Deus nos preenche como um todo, e a gente sente realmente o Espírito de Deus dominando as nossas vidas. E eu gostaria de levantar aqui, então, dentro do texto de Ezequiel, algumas coisas importantes que falam muito ao meu coração. Osso seco, já descrevi aqui um osso seco mesmo, lá bem seco, que às vezes muitos aqui nem viram, porque o osso se joga fora. E a gente pode pensar num vale de ossos secos, muito osso seco. Quando o irmão falou naquele exército vitorioso de Deus, eu fiquei pensando que aquele exército é possível, porque o Espírito se derramou. Nós vamos ver depois no texto, não é verdade? Mas na realidade, nós geralmente somos ossos secos, e com a ênfase do texto, sequíssimos. Inquietações, insatisfações, frustrações, decepções. Não busquei palavras que terminassem igual não, irmãos. Eu fui colocando no meu papel tudo que nos rodeia a cada dia. Ainda por cima os ressentimentos, ainda por cima essa falta de frutos. Quanta coisa nós estamos insatisfeitos conosco mesmos. E eu digo isso a partir de mim. Quanta coisa estou satisfeita com Lúcia e Margarida. Quanta coisa estou satisfeita com a União Feminina Missionária. Não que ninguém seja culpado. Eu, buscando sobre meus ombros aquilo que eu gostaria que ela estivesse fazendo. Quanta coisa insatisfeita a meu nível de igreja também. E quando eu estou pensando nisso, Deus me deleita nesse texto. E eu tenho que ler, e tem muita coisa marcada aqui na minha Bíblia, e isso aí vai justamente operando em mim. E por isso eu estou pensando em falar nisso. Nós estamos realmente vivendo sem a plenitude da graça de Deus. E quando eu estou preocupada, quando eu estou ansiosa, eu sinto a falta dessa plenitude, da graça de Deus. Daquela graça tão plena que eu posso estar satisfeita e feliz. Mas nós estamos vivendo uma época que diz que é comum a pessoa estar com problemas psicológicos. Por quê? Porque nós estamos vivendo num tempo de ansiedade, porque nós estamos vivendo um tempo de incerteza, nós estamos pensando num tempo que ninguém sabe de quê. O exército esteve na rua na semana passada. Treinamento. Treinamento? Eles dizem treinamento. O que vai acontecer com a economia brasileira? Certeza. E a honestidade? Onde ela existe? Os maus exemplos vêm de cima. Como educar hoje em dia? Como orientar hoje em dia? Se os modelos são diversos daquilo que nós queremos ensinar. Louvado seja Deus, porque nós temos ainda bons exemplos de crentes fiéis em Jesus para a nossa geração. Quando nós estamos pensando em publicar literatura, quando nós estamos pensando em movimentar as massas, nós temos que pensar, primeiramente, em acabar com essa questão em nós, que é aquilo que mostra a ausência de Jesus. Eu não vou ler o texto porque é muito conhecido, vou só fazer chamadas no texto. Depois que Deus permitiu que o Filho do Homem olhasse bem pelos ossos, aqueles ossos sequíssimos, ele perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Por que Deus perguntou? Ele sabia que podia, mas ele queria saber se o homem achava que podia. E ele podia ter tido até uma resposta: sim, Senhor, eu sei que tu podes. Mas a resposta não foi esse. Senhor, tu sabes. É uma resposta tipo até minha, não é? Tipo até nossa. Não, Senhor, eu sei que tu podes. Ai, meu Deus do céu, como será que vai ser, não é? Ó, Senhor, eu sei que tu podes. E a pressãozinha da gente, não é? Ó, Senhor, eu sei que tu podes, mas não dorme de noite. Exatamente igual aqui ao texto. Ele podia ter certeza, mas ele não disse que não. Afinal de contas, ele era educado religiosamente. Ele disse: Senhor, tu sabes. Uma resposta bonita, mas sem convicção. Mas Deus quer abençoar. Deus é desejoso de nos abençoar. E apesar da resposta não ter sido a melhor possível, ele disse para ele: profetiza esses ossos. E diz-lhe: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Um processo que nos envolve. Um processo que nos envolve a buscar a palavra de Deus.
Buscar a Bíblia. Não adianta. Há pessoas que querem ter reavivamento, até leem. Eu sei de pessoas que leem a Bíblia toda por ano, já leu 30 vezes a Bíblia no ano, 40, não sei quantas vezes. Outro dia até uma criança leu a Bíblia toda no ano. E eu fico pensando, será que é dessa maneira que a gente tem que ler a Bíblia? Não sou contra essa maneira de ler a Bíblia. Mas será que é essa leitura que vai dar vida aos ossos secos? O Senhor sabe o que é que nós precisamos. E Ele quer que nós busquemos a palavra. E é interessante, os irmãos já perceberam, não sei quantas pessoas perceberam, que no próprio relatório da CPI houve citação da palavra de Deus. Achei muito interessante. Não é verdade? Conhecereis a verdade vos libertará. Basta a cada dia o seu mal. Não é? Além dessas citações, nós podemos ver que as pessoas buscam a palavra de Deus, até para exemplos. Talvez, não sei se fazia parte da leitura daquele presidente ou de alguém daquele grupo. Mas também vi a citação bíblica na pena de um humorista do Jornal do Brasil, quando, querendo dizer palavras grosseiras fortes contra o governo, fez uma piada citando a Bíblia no meio dessa semana. Achei interessante. Não gostei porque o indivíduo não ama a palavra de Deus, pelo que eu sei dele, mas usou a Bíblia. E quando nós falamos em buscar a palavra, em aprender a palavra, assim, em se encher da palavra, em ouvir a palavra, não são essas citações, não são essas leituras, mas na realidade buscar a palavra até que se derrame o Espírito. Até que se derrame o Espírito. Neemias, quando achou que o seu povo estava fraco espiritualmente, levou o povo a ler a palavra. O povo todo leu, ouviu, escutou a palavra, o povo se arrependeu, o povo confessou e o povo aderiu firmemente, assim diz a palavra. É a palavra textual que eu estou usando. O povo aderiu firmemente. No tempo do rei Josias, Ilquias acha o livro. Aliás, Ilquias achou o livro. Lê para Josias. Josias cai em si, rasga suas vestes, convida o povo para ler a palavra. E a palavra novamente é lida. E novamente chega o reavivamento espiritual. Meus irmãos, as igrejas estão clamando hoje pela palavra. Né? A Juerg está com problemas, porque essa última revista buscou um tema, buscou um assunto temático e que não ficou muito fixo na palavra. O povo está sedento pela palavra. A igreja da Barra está em processo de escolha de pastor. Mas há uma coisa que os crentes lá fazem questão, que as mensagens deste futuro pastor sejam de profundidade bíblica. Já pensaram, irmãos? Isso é que nós estamos ouvindo lá. Eu gosto, pessoalmente, daquelas mensagens que vêm de dentro da palavra para o coração da gente. O povo já está cansado de temas. Temas estão por aí, por todo canto. Né? Ecologia e N coisas por aí, não é verdade? Mas, na realidade, as pessoas querem tirar da Bíblia esses assuntos, sim, mas tirando do texto. E a nossa igreja está mostrando. Depois estive sabendo, num comentário que eu estava presente, que as igrejas estão querendo isso. Eu digo, não é só a igreja da Barra, não. As igrejas estão querendo a profundidade bíblica. O povo de Deus está clamando pela palavra. E a palavra é que nos dará o necessário para que nós possamos, então, sentir de Deus o reavivamento. Resolvi, pelo Senhor, aumentar o meu tempo de leitura bíblica. Não só aumentar o meu tempo de leitura bíblica, que eu faço toda manhã, religiosamente, mas também mudar a minha maneira de ler a Bíblia. Não somente aquela leitura que muitas vezes a gente faz, não é? Fez a oração. Eu costumo dizer que às vezes ele não ora, passa telegrama para Deus. Né? Com Deus a gente tem que conversar como no telefone. Aí não pode passar só telegramas. Às vezes a gente precisa passar telegramas para ele. Mas nós precisamos ter aquele encontro com ele todo dia. Mas esses textos e mais outros textos
me fizeram chegar à conclusão de que eu preciso procurar mais na palavra de Deus. Eu preciso ler tanto a palavra, até o ponto que eu vou satisfazer todas as minhas ansiedades, todos os meus problemas do meu dia a dia, do meu cotidiano. Mas a responsabilidade é maior, porque não só vamos fazer isso para nós, mas vamos levar isso também para outros, para que outros também possam sentir o desejo ardente de se aprofundar na palavra de Deus. E aí, com uma leitura profunda, em busca de verdades que sejam obedecidas, que estejam dispostas a ser seguidas. E a própria palavra, ela vai dando em nós esse desejo de ler cada vez mais. Cada vez mais. E com esse pensamento, com esse sentimento, nós poderemos ver então que as coisas começam a mudar dentro de nós e a partir de nós, atingindo a nosso irmão. Meus irmãos, essa palavra de Deus, eu conheci um homem perto de Altamira, no estado do Pará, que ele foi assistir o programa de Natal da Igreja de Brasil Novo, e ele estava bem bêbado, os olhos vermelhos, assistindo o programa de Natal. E nós falamos com ele. Ele disse, já fui crente. Há 18 anos que eu estou desviado do Evangelho, ele era presbiteriano. E nós prometemos uma visita para ele durante a semana. E ele disse que ele se espantou de receber aquela visita. Ele sentiu que aquela visita era como se fosse Deus indo atrás dele. Ele foi à igreja e Deus foi atrás dele. E ele disse para nós, 18 anos que eu fiquei afastado de Deus, eu nem queria ver a Bíblia. Então ele disse que a Bíblia ele pegou e deu. Porque ele não queria que esse livro na presença dele. Porque esse livro falava com ele, mesmo sem ele ler. O livro chamava por ele. E ele queria ficar longe do livro. Até que um dia ele foi numa igreja e ouviu a palavra. E a palavra de novo o conduziu para Deus. É a palavra, meus irmãos. E é a palavra até que. Porque a gente pode fazer 1001 planejamento de leitura da Bíblia. Esse negócio de ler 3 capítulos por dia, 5 ao domingo, 2 capítulos por dia. Existem 1000 planejamentos. Que não adiantam nada. Se não houver em nós o desejo ardente de até que. E quando a gente começa a trabalhar em busca disso, a gente percebe que Deus vai atuando. E hoje eu tenho esse milagre na minha vida. Esse milagre atingir é pequeno, né? É de pouco tempo. Esse milagre atingido no dia que começou a minha ansiedade, minha grande ansiedade. Eu perdi o sono mesmo. Meu Deus, como é que vai ser? O que eu primeiro vou deixar de gastar dinheiro aqui? Aquela ansiedade financeira dentro da união feminina. E Deus começou a falar comigo. E Deus usa pessoas aí no meio, né? Que traz um versículo pra gente. E Deus tem várias maneiras de nos falar. E Deus vai nos falando. E quanto mais eu leio a palavra, mais Deus vai me dando aquilo que necessito. E aí o que aconteceu? É muito interessante, porque aqui ele conta pedacinho por pedacinho, né? Eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e estendeu a pele sobre eles, mas não havia o Espírito. Então ele disse, profetiza ao Espírito. Profetiza ao Filho do Homem, e diz-me, assim diz o Senhor, vem dos 4 ventos o Espírito, e assopra dentro desses mortos, para que vivam. E no versículo 10 diz assim, profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Esse exército, pastor Davi, esse exército foi mencionado pelo irmão aqui. Ele nasce aqui. É esse o exército que tem poder, é esse o exército que tem força. Quando o irmão estava falando, quando nós estávamos cantando, eu disse, olha o exército que era ossos secos. E o irmão disse, quem é o exército? E começou a mencionar, eu não disse, eram os ossos secos que agora têm carne, se levantaram pelo poder do Espírito. Eu não disse, porque senão eu ia dizer minha mensagem, não precisava mais falar, não é verdade? Então eu não disse. Mas era esse exército, ossos secos, sem valor nenhum, que se tornou aquele exército vitorioso. Porque eles buscaram na palavra, e buscaram na palavra, até que o Espírito de Deus se derramou. Ó irmãos, que Ele se derrame sobre nós cada vez mais, para que possamos ser povo atuante em nossa pátria, no dia em que vivemos.